porque Jair Bolsonaro e aliados das bancadas do agronegócio, segurança pública e evangélica preparam uma ofensiva no Congresso para aprovar projetos que endurecem as leis contra aborto e drogas. A ideia é aproveitar o momento de fragilidade do governo Lula após as derrotas em série no Congresso, em especial nessas pautas chamadas de costumes. A estratégia foi costurada após a articulação de Bolsonaro com 3 frentes parlamentares para manter ou derrubar os vetos sobre tipificação de fake news e saída temporária. Atualmente, a Câmara analisa um projeto que equipara o aborto ao homicídio e o outro que criminaliza o porte e também a posse de drogas. Vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, por qual razão esse é um bom momento para essa ofensiva da bancada conservadora da Câmara e do Senado? E o que a gente precisa considerar nesse enfrentamento, já que tem matérias que vão no sentido oposto, inclusive, né? Bom, 2 coisas. Primeiro, que o Congresso temos uma bancada majoritariamente conservadora nos costumes e que é a favor dessas matérias. Endurecimento de pena, né? Pró-vida, evidentemente defendendo a vida desde o nasciturno, como está no Código Civil brasileiro. Vai lá no artigo 2 do Código, está lá assim, é direito à vida desde o nasciturno. Está na Constituição brasileira, no seu artigo 5º, o direito à vida. Então, no fundo, não é uma ofensiva para proibir, é uma ofensiva para cumprir a Constituição, é uma ofensiva para cumprir o que está no Código Civil. O problema é que a turma da esquerda quer ignorar o que está na Constituição, o Código Civil, e mudar o entendimento disso. Então, é uma bancada majoritariamente conservadora, que o governo sabe que vai perder todos os embates no Congresso Nacional que tratar desses assuntos, porque é uma bancada alinhada com essa pauta, e o que essa bancada está fazendo é fazer valer a lei e a Constituição. Nada mais do que isso, não tem nenhuma história de fazer com que a lei seja mais rigorosa. Não, é apenas cumprir o que está lá. Por isso, faz muito bem ter uma bancada majoritária no Congresso que vai fazer cumprir a lei e não ficar interpretando a lei de acordo com as lentes ideológicas da esquerda. Você, Cristiano Beraldo. Assim, o Brasil perde um tempo absurdo e muito precioso discutindo coisas já decididas. Então, como disse o Dávila, você tem desde a Constituição brasileira, que é imensa, trata de absolutamente tudo, se mete em tudo, obviamente trataria disso. Só que aí as pessoas vão, enfim, os julgadores vão vendo um espaço para interpretações criativas e aí o Brasil permite que isso se consolide a ponto do Congresso Nacional ter que dedicar tempo para discutir algo que não deveria ser objeto de discussão. Então, atuar para que se reafirme que aborto não está previsto nas leis brasileiras. Atuar para que se reafirme que uso de drogas deve ser proibido. O dinheiro das drogas não vem de outro lugar que não do usuário. Não se pode simplesmente ficar passando a mão na cabeça do usuário enquanto toda a sociedade brasileira vive refém dos efeitos do tráfico de drogas que dominou o Brasil inteiro. Isso não é só um problema do Brasil, não. Isso é um problema em vários países do mundo. Então, espero que neste momento o Congresso Nacional perceba que tem um vento favorável para tirar estas obviedades da frente, que aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade e possa avançar com pautas olhando para o futuro do Brasil, porque é isso que está faltando. Pois é, agora, Mota, a sociedade está em constante transformação e o Legislativo precisa identificar essas movimentações para promover mudanças na legislação ou não. Justamente o Legislativo representa o povo brasileiro. Agora, pautas ligadas a aborto e drogas estão em destaque e também são debatidas não somente no Legislativo do Brasil, né? Não, Canhoto, essas pautas estão sempre em discussão no mundo inteiro, porque existe no mundo inteiro essa tentativa dos progressistas de impor a sua cestinha, né? A cestinha dos progressistas tem a liberação das drogas. Eles, os iluminados, resolveram que as drogas têm que ser liberadas. E quem somos nós, o povo, para pensar diferente? Eles resolveram que o aborto tem que ser legal, universal e gratuito, aquelas coisas, né?
Eles resolveram que ninguém pode usar arma, só os bandidos. Se você não é bandido, você não pode usar arma. Então, essa mesma agenda é espalhada pelo mundo inteiro, pelos progressistas, com a ajuda de a pequena ajuda de algumas fundações internacionais, que se você procurar, você vai ver que elas estão por trás de várias dessas ONGs brasileiras que promovem essas pautas. A gente não deve atrapalhar o adversário quando ele está errando. E me parece o caso aqui. Essa tentativa de forçar a aprovação, forçar de qualquer jeito, tem que passar uma lei, não vai passar uma lei, então a gente vai tomar decisões judiciais como se a lei tivesse mudada. A tentativa de forçar a aprovação de legalização das drogas e descriminalização do aborto afrontam a maioria dos brasileiros. Essa é a realidade. Tem uma pequena minoria, provavelmente a mesma turma que acha legal usar o boné do MST na Praia de Ipanema, que não aceita isso. Não sei que tipo de democracia eles tinham em mente, mas não é essa a nossa. E qualquer pessoa que conheça minimamente o Brasil sabe que qualquer governo que force, de um jeito ou de outro, a aprovação dessas pautas só tem a perder. Tem muito a perder. Inclusive, a perda vai ser máxima se o governo conseguir a aprovação dessas pautas, porque vai entrar para a história como o governo que liberou as drogas. E eu garanto a vocês, isso é uma coisa que nenhum pai e nenhuma mãe nesse Brasil jamais vai esquecer. Pois é, inclusive eu posso assegurar que a maior parte das pessoas que se manifestam aqui no nosso chat são contrários à liberação dessas pautas. Agora, Dávila, as defesas mais comuns que nós acompanhamos das pessoas que entendem que é preciso liberar o aborto e também a descriminalização das drogas no país é de que a descriminalização das drogas enfraqueceria o tráfico de drogas e que sobre o aborto a mulher teria direito de decidir sobre seu próprio corpo. A gente pode observar isso na agenda feminista. São muitas que defendem justamente esse entendimento. Você encara de que maneira essas defesas e diria o que para essas pessoas agora? Eu diria, primeiro, na questão do aborto, né? A única forma de tolerar, entre aspas, o aborto é você considerar que não há vida no útero. É só isso. Então você fica tratando como objeto. Não, toda a discussão de quem defende o aborto é para dizer quando é que começa a vida. Porque no momento que tem vida, tirar uma vida é um crime. Simplesmente é isso. Só que a vida começa desde a concepção. Isso que eu disse. Como pai, eu me lembro com algumas semanas escutar o batimento do coração dos meus filhos no ultrassom. E aquilo vai dizer que aquilo não é vida? É óbvio que é vida. Então, o jeito, olha só que absurdo que é. Você precisa transformar em um objeto que não existe vida para poder se tornar aceitável. Porque senão, se você aceita que a vida é absolutamente inaceitável, é um crime. E é como está no Código Civil brasileiro e como está na Constituição. Então não tem como. Na questão das drogas, é a mesma coisa. O que aconteceu? O Senado Federal aprovou, no dia 16 de abril, um projeto inclusive do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabar com essa história que é por quantidade, que qualquer quantidade de droga é ilegal. E é ilegal mesmo. O Beraldo sempre fala isso aqui. Quem é que financia o comércio ilegal? É o usuário que compra e é o crime organizado que se beneficia desse mercado ilegal para se tornar cada vez mais forte, mais poderoso e cada vez mais adentrar a nossa vida em atividades legais e pior, agora no judiciário, no legislativo, na própria política. Então, é um enorme perigo. O que aconteceu nesse projeto? Muito interessante. Foi aprovado no Senado, agora foi para a Câmara. Na Câmara, o relator é o deputado Ricardo Salles. E o Ricardo Salles resolveu não modificar, não criar nenhuma vírgula a mais do projeto do Senado. Para quê? Para aproveitar essa maré que está sendo aprovada, essas coisas, para aprovar sem modificação. E isso faz com que essa lei seria promulgada imediatamente. E por que a pressa é tão importante? Porque no Supremo já tem um voto de 5-0 de que se você portar até 60 gramas de maconha, que você é considerado usuário e não traficante. Então, veja só o que pode acontecer. O Congresso aprova essa matéria, dizendo que qualquer quantidade de droga
é crime, é ilegal. Aí o Supremo tem outro entendimento. E aí o que vai acontecer, gente? Vale a vontade soberana do Congresso Nacional de legislar ou vale a votação ou entendimento do Supremo? Nós vamos viver um limbo jurídico. Então, o que o Congresso está tentando fazer é aprovar uma lei para evitar esse sexto voto. Porque se tiver mais um voto só no Supremo, isto vai criar um enorme limbo, um desentendimento entre o que o Congresso acha e o que o Supremo compreende. Da mesma forma aconteceu em outro tema, que já é um grande limbo jurídico, você sabe muito bem, que é o marco temporal. É isso aí. O que vale? O entendimento do Congresso ou do Judiciário? O Brasil não pode continuar vivendo nessa eterna insegurança jurídica. Pois é, já que o Dávila trouxe esse destaque, antes de passar para o Beraldo, só quero confirmar e atualizar a nossa audiência, porque em relação a essa PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas, a CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, deve analisar amanhã a constitucionalidade dessa proposta. O relator Ricardo Salles, então, desistiu de fazer alterações, mudanças nesse texto para agilizar o processo para votar essa matéria antes de uma decisão da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, sobre esse tema. Já a base aliada do governo pretende pedir vista sobre a PEC, adiando a análise por 2 sessões do plenário da CCJ. Você, Cristiano Beraldo, bem observado pelo Luiz Felipe Dávila, essa situação que envolve o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo correndo contra o tempo para aprovar essa matéria, mesmo querendo, no final das contas, fazer um ajuste aqui e acolá, vai abrir mão de qualquer tipo de alteração para aprovar logo. Mas isso retrata o desequilíbrio que temos hoje no Brasil entre os poderes. A gente não pode ter o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, sendo pressionado, correndo numa discussão, porque o Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, está pressionando, está ali com uma espada no pescoço do Congresso, ou pior, com uma espada no pescoço da sociedade brasileira. Qualquer pesquisa que se faça vai demonstrar de forma inequívoca que a maioria da população brasileira é contra o porte de drogas, o consumo de drogas. Um pai e uma mãe não querem que os seus filhos se envolvam com drogas. Essa é a realidade da maior parte das famílias brasileiras. Só que aí se reúne no Supremo Tribunal Federal uma convicção com base na visão de 11 ministros de que este tema deve ser decidido por eles, quando, na verdade, é o Congresso Nacional que tem esta obrigação, porque o Congresso Nacional, deputados e senadores foram eleitos pela população brasileira para representá-los na definição da legislação que a sociedade brasileira deve funcionar. E o Supremo Tribunal Federal peca pelo excesso de exposição que vai além do seu papel fundamental, que é julgar os autos do processo. Não há necessidade de dar entrevista, não há necessidade de fazer discursos de horas e horas dizendo das suas convicções, não há necessidade de participar de evento do MST, não há necessidade de nada disso. Há simplesmente a necessidade de avaliar casos que cheguem ao Supremo Tribunal Federal com aquilo que está escrito na Constituição brasileira. Ponto. Acabou. Não importa quem está acusando, não importa quem está se defendendo. O que importa, ou deveria importar, é a lei. Precisamos resgatar o equilíbrio institucional no Brasil, porque hoje ele está perdido. Mota, a PEC que criminaliza as drogas será apreciada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O relator Ricardo Salles queria equiparar traficante a usuário, só que desistiu por conta da necessidade de acelerar o processo. Essa guerra não vai acabar amanhã, Caniato. Essa guerra ainda vai durar muito. E o Ricardo Salles está fazendo um excelente trabalho. Eu participei de uma audiência pública na Câmara para falar sobre drogas, dar a minha opinião. E eu comecei dizendo, as drogas têm 2 características principais. A primeira é que elas causam um prazer imenso, um prazer fantástico para a pessoa, uma sensação de bem-estar maravilhosa. A segunda característica é que elas criam dependência. Você fica viciado naquilo. E em algumas drogas, essa dependência vem muito rápido. Um dependente químico,
está disposto a fazer qualquer coisa para suprir a sua necessidade de droga. Quem tem dependente químico na família sabe disso. A maioria de nós conhece alguma história trágica de pessoas que começaram a usar droga como brincadeira, né? Porque o uso é sempre recreativo no início. Ninguém fuma o primeiro baseado planejando ser viciado em drogas, né? Ninguém diz, agora eu vou destruir a minha vida, eu vou ser viciado em crack ou cocaína. Ninguém faz isso. É sempre por pressão dos amigos, ou porque você está numa fase difícil. Por alguma razão, você começou a usar e quando a dependência chega, não tem mais saída. Por que abrir as portas da dependência química para milhões de jovens, de adolescentes, de crianças no Brasil? Qual é a vantagem disso? Nenhum argumento a favor da liberação das drogas se sustenta. Nenhuma experiência lá fora de liberação das drogas pode ser considerada bem-sucedida. Pelo contrário, eu apresentei nessa audiência na Câmara um dado que muita gente desconhece e é absolutamente chocante. Nos Estados Unidos, em 2021, aproximadamente 50 mil pessoas morreram por armas de fogo, homicídios, né, crimes e suicídios, 50 mil pessoas. O número de mortos por overdose de drogas no ano de 2021 superou 100 mil pessoas. Mais do dobro dos mortos por armas de fogo. E aqui no Brasil se demoniza armas de fogo, quer proibir de qualquer jeito e todo mundo está nessa pauta louca de liberar as drogas.